Que a graça e a paz do Senhor esteja convosco. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas 15. E a passagem que nós vamos falar é do versículo 11 ao 32. E esta é uma história maravilhosa, conhecida quase por todo o mundo, certamente. Conhecida como a parábola do filho pródigo. Mas hoje nós vamos ver esta parábola e vamos ver que ela não é uma história que trata somente de um jovem que saiu de casa, que depois se arrependeu e voltou para seu pai. Nós hoje vamos ver como esta parábola fala do amor pródigo de um pai para com os seus dois filhos perdidos. Esta parábola fala-nos como nós hoje poderíamos dividir todos aqueles que estão perdidos neste mundo. Perdidos na devassidão e nos seus prazeres, na sua carne, tudo aquilo que é os prazeres do mundo, a dissolução, e perdidos na moralidade. Aqueles que pensam que a obediência é que traz o benefício e a sua moralidade é que está certa e isso é que lhe vai trazer o que eles pretendem. Esta parábola também nos vai mostrar o quão necessário também é o arrependimento e como esse é que nos conduz para perto de Deus e como Ele se alegra quando nós realmente nos arrependemos e nos chegamos diante dEle. Antes de continuar, eu quero que reflitam nas seguintes questões. Sentimos nós alegria quando alguém se converte, independentemente do seu passado? Sentimos nós alegria quando um irmão se arrepende do seu pecado e se reconcilia com Deus e com a sua igreja novamente? Sabemos o que é o arrependimento e o perdão? Temos nós consciência do grande amor que Deus tem por nós, como acabámos de cantar? Então vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. Lucas 15 diz-nos que publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o ouvir e ele os recebia. E isto fez com que os fariseus e os escribas, indignados, murmurassem que Jesus recebia pecadores e comia com eles. Então Jesus decide mostrar, a partir de 3 parábolas, o quão necessário é haver alegria quando alguém se arrepende e acha novamente vida e se chega ao Salvador. Então o primeiro fala da parábola da ovelha perdida, em que o pastor sai em busca da sua ovelha perdida e encontra e se alegra e celebra com os seus amigos. Depois ele fala da parábola da dracma perdida, em que uma mulher procura diligentemente a moeda que perdeu e quando a encontra se alegra e celebra com as suas amigas e vizinhas. E agora Jesus vai falar de um pai que tinha 2 filhos e que esta história, com um desenrolar ligeiramente diferente das outras, mas com o mesmo significado, tem de haver alegria quando alguém se perde e é achado. Esta parábola também é muito mais explícita para os fariseus e para os escribas que o estavam a ouvir. Jesus vai mostrar agora como todos nós, quer publicanos, quer pecadores, quer fariseus, quer eu, quer vocês, estamos perdidos, ou nos prazeres deste mundo, ou na nossa moralidade, e como nós necessitamos do arrependimento, de nos arrependermos e nos chegarmos até Deus. Esta parábola tem muito ensino para nós hoje, por isso vamos partir para ela. Lucas 15, do 11 até ao 32. Eu vou ler o versículo 1 e 2 do início do capítulo para ter um pouco mais de contexto. Vamos então ler a palavra. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Jesus, no versículo 11, continua: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos.
Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Este se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Bendito Deus e Pai amado, nós te queremos pedir agora esta manhã, Senhor, que tu nos faças meditar na tua palavra, Senhor, e que tu agora, através dela, nos possas mostrar Cristo, Senhor. Nos possas revelar a tua glória, Senhor, e revelar, Senhor, o quão pecadores nós somos e necessitamos do arrependimento, Senhor, e que tu estás pronto, Senhor, para nos perdoar, porque tu és misericordioso e bondoso, Pai. Sê connosco. Guia-nos agora neste momento, em nome de Jesus. Amém. Então temos aqui dois filhos. O filho mais novo, perdido nos prazeres do mundo, e o filho mais velho, perdido na sua moralidade. E temos também o pai, o grande amor do pai, um amor pródigo, longânimo, compassivo e cheio de alegria. E nós vamos falar, então, primeiramente, do filho mais novo. Do 15 ao 24, nós lemos a sua história. Vemos que certo homem tinha, então, dois filhos, começa assim o versículo 11, e o mais moço decide sair da casa do pai. Ele decide gozar todos os prazeres da vida. Então vira-se para o seu pai e diz-lhe: dá-me o que me pertence, dá-me a parte da minha herança. Que pai é que gostaria de ouvir isso da boca de um filho? Basicamente o que o filho estava a dizer é: pai, eu desejo que tu morras e agora dá-me aquilo que é meu, que me pertence. Podemos já ver aqui o caráter que este moço tinha. Ele era rebelde, era egoísta, queria se apartar da sua família, não ter nada a ver com ela, nada a ver com o seu pai, e queria somente satisfazer os seus prazeres. E apesar deste ser um pedido muito mau por parte do filho, o pai assim o concedeu. Eu não consigo imaginar a dor do pai ao ter que fazer isto, não por ter que dar os seus bens ao filho, mas sim pela tristeza de ver a atitude do filho, que o filho teve para com ele. O pai certamente devia estar destroçado. E o seu filho, mais novo, tendo todos os bens reunidos, parte então para uma terra distante. E lá ele gasta tudo dissolutamente. Gasta tudo, imaginemos, em prazeres, em festas, beberrices, orgias, todo o tipo de dissoluções que nós podemos imaginar, ou em tudo aquilo que nós podemos dizer que para o mundo são os prazeres desta vida. Ele gasta tudo aquilo que tinha herdado do seu pai nessas coisas. E o dinheiro acabou. Ele gastou tudo. E lá nessa terra, onde ele estava, sobreveio uma grande fome. E ele agora não tinha como se sustentar. Então ele procura um trabalho para ao menos conseguir matar a sua fome.
E lemos no versículo 15 que o único trabalho que ele consegue arranjar é tomar conta dos porcos de um homem. E reparem ao ponto que chegou a miséria dele. Um judeu nunca iria aceitar este trabalho. Para os judeus, os porcos são animais imundos. E tomar conta de porcos não é trabalho para um judeu digno. Não é um trabalho digno para um judeu sequer. Nem que seja o mais baixo. Mas reparemos na miséria e no desespero que ele estava, que ele aceitou esse trabalho para ao menos poder matar a sua fome. Ele lá, nesse sítio, desejava comer as alfarrobas que os porcos comiam. Desejava comer o que aquela criação comia. E mesmo assim ninguém lhe dava nada. Ele estava num estado miserável. Estava na ruína. Mas este estado penoso levou-o àquilo que ele necessitava. Nós lemos no versículo 17, caindo em si. O rapaz cai em si e lembra-se de como é que era a vida na casa de seu pai. Ele certamente, que na altura devia achar que aquela vida na casa do seu pai era uma prisão, em que não havia prazeres, não havia alegria, tinha que obedecer ao seu pai, não havia a sua satisfação. Ele agora olha para isso tudo e vê o quão bem ele lá estava. E mais, ele não se lembra só disso, ele lembra-se de como eram tratados os servos do seu pai. Ele diz, no versículo 17, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Então ele, ao olhar para a sua miséria e para a bondade de seu pai, para com todos aqueles homens, ele cai em si e arrepende-se daquilo que fez. Ele cai em si e vê o quão errado estava, o quanto pecou contra Deus e contra seu pai ao ter tido aquela atitude. Ele cai em si e tem a noção do seu pecado e isso gera mudança de atitude nele. Então ele decide voltar para o seu pai, decide confessar-lhe o seu pecado, pedir-lhe perdão e ser ao menos restituído como um dos seus trabalhadores para poder matar a fome. Então o jovem vai, ele parte para a casa do seu pai. Vemos aqui que a mudança de atitude fez com que ele também agisse. Ele regressou para a casa do pai. E então, ao longo do caminho, o pai o avistou e assim que o vê, ele faz algo que era inesperado a um homem do seu estatuto, na altura, um chefe de família, correr pela rua. Quem é que faria isso? Mas é essa atitude do pai. O pai, ao ver o seu filho a regressar a casa, ele corre, cheio de compaixão e de amor, e o abraça e beija, porque finalmente tem o seu filho de novo nos seus braços. O filho ainda tenta começar o discurso que tinha preparado, mas o pai nem isso deixa fazer. Mas na verdade ele diz o mais importante, ele diz ao pai, pai, pequei contra Deus, contra o céu e contra ti. E o pai diz logo, mandem matar, tragam-lhe as melhores roupas, ponham-lhe um anel no dedo, calcem-lhe umas sandálias e matem-no no novilho cevado e vamos celebrar porque o meu filho foi achado com vida. Ele estava perdido e agora foi achado. Ele estava morto e reviveu. O pai estava alegre e estava contente porque não estava a pensar naquilo que o seu filho tinha feito, mas sim por agora tê-lo achado novamente com vida. Ele arrependeu-se do mal que tinha feito, de todas aquelas coisas que ele tinha praticado e voltou porque viu que o seu pai era bom e lá ele estava bem. E o pai só queria isso, só queria ter o seu filho de volta. E ele então diz, é necessário alegrarmos com isso e celebrarmos, por isso vamos fazer uma festa. Isto é maravilhoso, quão bom é esta história, mas ela não acaba aqui. Ainda há um filho que também está perdido e o pai precisa de falar com ele. E este é o filho mais velho. Diferente do filho mais novo, este estava em casa e ficou sempre em casa com o pai e era obediente ao pai. Então ele estava a vir do seu trabalho e nós lemos que ele começa a ouvir a música e as danças. E ele então pergunta a um dos servos o que é que estava a passar. E um dos servos disse, olha, o teu irmão mais novo voltou a casa e o teu pai decidiu celebrar porque o recuperou com saúde. E qual é que foi a atitude do irmão mais velho? Ele fica indignado e enche-se de ira, recusando-se a entrar naquela festa.
recusando-se a entrar na casa do pai. E o pai, sendo longânimo, sendo paciente e amoroso, sai da festa e vai ter com o seu filho mais velho e procura conciliá-lo com o seu irmão e entrar. Mas o filho mais velho recusa-se. Aliás, ele acaba por ter exatamente a mesma atitude que teve o filho mais novo. O filho mais velho estava a desonrar o pai com aquilo que estava a fazer. Ele não estava a querer saber daquilo que o pai lhe estava a dizer. E ele falava de forma indignada e irada contra o seu pai. Ele afirma que sempre cumpriu tudo aquilo que o pai lhe tinha pedido. Cumpria tudo à risca, nunca pecou. E o pai nunca um cabrito sequer lhe deu para ele se alegrar com os seus amigos. E ainda diz, mas agora voltando àquele teu filho, esse que gastou todos os teus bens em meretrizes, tu o recebes e matas um novilho cevado para ele. Parece que o pai estava a fazer uma injustiça. E será que o filho mais velho tinha razão por aquilo que estava a dizer, por aquilo que estava a sentir? Se chegar aquele que nos abandona e tem tudo ao seu dispor, tu restituis tudo, aquele que nos desonra e tu estás assim alegre, mas porquê isto? Será que é justa a indignação do filho mais velho? Claramente que não. Claramente que não. E este é um dos pontos principais da história. O filho mais velho não sabia o que é o arrependimento e o que é a restauração. E ele não sabia isso porque ele não conhecia o seu pai verdadeiramente. Ele obedecia àquilo que o pai dizia. Estava ao pé do pai, mas ele não conhecia verdadeiramente o seu pai. E no próximo ponto nós vamos falar melhor acerca do pai, de que forma é como ele trata verdadeiramente os seus filhos. Que não é pela obediência, mas assim por amor, por graça e compaixão. Então o filho mais velho julgava que era o viver uma vida casta, uma vida de obediência extrema ao seu pai, que deveria trazer os favores de seu pai. Basicamente é como se eu vivesse uma vida tão obediente ao meu pai, que fizesse tudo por obediência a ele, fosse sempre a favor dele, fizesse tudo para ele, não porque o amasse, mas sim para que eu tivesse benefícios próprios e os meus irmãos não contassem para nada. Basicamente era assim, desta forma, que o filho mais velho estava a ver as coisas. E ele realmente fazia tudo bem, ele cumpria com tudo. O filho mais velho não tinha pecados físicos, mas ele tinha um pecado espiritual, pecados que não se veem, pecados morais. E assim como o filho mais velho, assim eram os fariseus que estavam a julgar Jesus naquele momento. Os fariseus e o filho mais velho pecavam não pelo que faziam, mas por aquilo que eles deixavam de fazer. Eles não entendiam o porquê da alegria que existe quando alguém se arrepende e muda a sua vida. Não entendem o que é a graça e eles não compreendiam isso porque eles estavam perdidos na sua moralidade e na sua obediência. Que para eles era tudo. Na cabeça do filho mais velho pairava: tu, pai, tu recebes pecadores e comes com eles. Recebes esse teu filho que peca e te desonrou tanto e que estás com ele. E a verdade é que é mesmo assim. O pai recebeu pecadores e comia com eles. Mas o pai não só faz isso para restaurar, mas também ele vai ao encontro dos pecadores, como foi ao encontro do seu filho mais velho. Então o pai pacientemente e amorosamente explica ao filho mais velho: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Ou seja, o que o pai tinha era dele, era a sua herança, era a parte dele, e ele podia usufruir de tudo à vontade, ele podia se alegrar à vontade. Mas ele não tinha noção disso porque ele não conhecia o seu pai. Pensava que era a obediência ao pai que lhe ia trazer os benefícios, pensava que era isso que lhe ia trazer a satisfação que ele queria. E então o pai conclui, assim também como Jesus quer concluir este ensinamento: entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos porque teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Notemos, o irmão mais velho podia ter tudo, mas é necessário haver alegria. Quando alguém se arrepende e quando alguém é restaurado, é necessário haver alegria e celebrar, porque aquela pessoa tomou consciência do mal que tinha feito e se reconciliou novamente com Deus. Era necessário haver alegria porque o seu irmão tomou consciência do que tinha feito e viu quão bom era seu pai e tinha regressado a casa. Ele estava perdido e foi achado. Assim como a ovelha e assim como a dracma,
Este rapaz estava perdido e foi achado. Este é o ensinamento de Jesus ao longo de todo o capítulo 15. A alegria que deve haver quando os pecadores se arrependem e voltam para Deus. É isto que Jesus nos quer dizer e nos quer mostrar com esta parábola, que nos devemos alegrar. Mas ainda vamos falar um pouco acerca do Pai. Quem é este Pai? O amor pródigo que Ele tem, amor, compaixão, longanimidade. Este Pai, nesta história, demonstra virtudes comparadas às que Deus tem. É um Pai que ama os dois filhos da mesma maneira, ama-os incondicionalmente, apesar daquilo que eles fazem, e procura reconciliá-los. Quando o mais novo abandonou, Ele foi misericordioso e bondoso para com ele, restituindo-lhe tudo. Quando o mais velho mostrou que lhe fazia tudo por interesse próprio, Ele foi longânimo também e quis que ele entrasse na festa e se alegrasse. Ele tratou ambos da mesma maneira e ambos tiveram a hipótese de participar nesta festa. Mas só um é que esteve lá. Só aquele que entendeu o mal que fez, só aquele que entendeu que tinha pecado, é que estava naquela festa e estava a celebrar com o seu Pai. E estava a receber de toda a alegria, bondade e misericórdia do Pai. E com isto, Jesus dá a conhecer àqueles fariseus e a nós hoje o Deus que eles não conheciam. O Deus que se alegra quando alguém se arrepende e quer mudar a sua vida. Os fariseus não entendiam isso. Como eu já disse, eles pensavam que era a obediência que trazia os favores de Deus. Era a obediência exímia da lei que iria agradar a Deus. E Deus quer isso. Ele quer que nós obedeçamos à sua palavra, àquilo que Ele diz. Mas muito mais. Ele quer arrependimento. Ele quer que nós tomemos consciência daquilo que nós somos, de quem Ele é e do quanto nós necessitamos da sua graça e da sua misericórdia. E Deus é tão bondoso, tão gracioso, tão longânimo para connosco que nós nem temos consciência disso. Estes fariseus não tinham consciência disso. E assim como este pai restaurou o seu filho, assim Deus também faz com todos aqueles que têm consciência do seu pecado e se arrependem. Era isso que os publicanos e os pecadores estavam a fazer e que os fariseus não estavam a fazer. Deus é muito mais do que um ditador que quer uma série de leis cumpridas. Deus é amor. Deus é compassivo e amoroso. E Ele restaura, Ele restitui, se nós nos arrependermos e tomarmos consciência do pecado que temos contra Ele. Por isso, concluindo e voltando às perguntas feitas no início, sentimos nós alegria quando alguém se converte independentemente do nosso passado? Ou somos nós, filhos mais velhos, rancorosos, que estamos sempre a julgar o passado das pessoas, que desconfiamos que a sua decisão tenha sido verdadeira e tenha sido sincera de coração, que achamos que só quando aquela pessoa atingir o nosso nível de santidade é que ela realmente vai ser uma pessoa realmente convertida e regenerada? Alegramos-nos quando alguém se converte ou ficamos sempre na dúvida e a julgarmos por aquilo que nós mesmos somos? Alegramos quando alguém entra no reino de Deus? Sentimos nós alegria quando um irmão nosso se arrepende do seu pecado e se reconcilia de novo com Deus e com a Igreja? Ou somos desconfiados novamente? Achamos que aquilo foi só palavras da boca para fora, que ele novamente vai voltar a cair, que ele fez tudo mal e não festejamos com ele e não celebramos essa restauração que houve? Alegramos quando há arrependimento dos nossos irmãos? Examinemos a nós mesmos. Sabemos o que é o arrependimento e o perdão de verdade? Temos nós consciência do grande amor de Deus, do grande amor que Deus tem por nós, como acabámos de cantar? Nesta parábola, Jesus não fala de expiação e de sacrifício, porque Ele, com esta parábola, quer nos mostrar o quão necessário é haver alegria quando alguém se arrepende. Mas esta parábola aponta-nos para a alegria e o amor perdoador de Deus em Jesus. Todo esse amor, essa compaixão e toda essa graça que Deus tem estão demonstradas em Jesus, como nós cantamos. Ele foi à cruz por amor, pelo amor do Pai, que quis reconciliar os seus filhos novamente consigo. Ele demonstra todo o seu amor em Jesus. E para que Deus nos receba com esta alegria, com este ânimo todo, por termos consciência do nosso pecado, foi necessário haver grande sacrifício.
Foi necessário o próprio Deus fazer-se homem, vir e morrer. Fazer-se servo e morrer no nosso lugar para perdoar, para termos perdão dos nossos pecados. Então é em Jesus que alcançamos graça. É em Jesus que vemos este amor tão bondoso, tão pródigo que Deus tem para connosco. É em Jesus que nós alcançamos este perdão que Deus concede. E é em Jesus que nós vemos este amor maravilhoso e reconciliador. E é olhar para a cruz, naquela cruz onde Jesus pagou todos os nossos pecados, que nós podemos realmente ter consciência de quem nós somos e cair em nós mesmos, de que nós não somos dignos de nada. Mas Deus é misericordioso, é gracioso e compassivo. E Ele alegra-se se nós nos arrependermos. Ele alegra-se se nós olharmos para Cristo e vermos que nele temos a salvação. É o plano que Deus tem traçado para nós, para nos salvar, para nos resgatar e trazer de novo para casa e celebrar da vida eterna, ter uma alegria eterna. É isso que Deus quer. E é em Jesus que Deus mostra tudo isso. Deus está a ser paciente hoje mesmo connosco e está-nos a dizer hoje: arrepende e entra. Crê em Jesus e entra. E serás recebido alegremente. É nele, é em Jesus e somente em Jesus que nós vemos este profundo amor do Pai por nós, ao ponto de, tão vasto e sem medida, ao ponto de dar o seu Filho a morrer por nós para que nós pudéssemos usufruir de tudo isto e nós pudéssemos ter vida eterna. É por tudo aquilo que Jesus fez que nós podemos todos exclamar de alegria: eu estava morto, mas agora estou vivo. Eu estava perdido e agora fui achado. Possamos examinar os nossos corações, realmente falar com Deus e buscar o seu perdão, porque Ele dá, porque Ele é misericordioso, longânimo e compassivo. Que Deus nos abençoe.